César Meirelles, presidente executivo da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Nossa associação nasceu em 2012 com o objetivo de regulamentar e representar a atividade dos operadores logísticos no Brasil. Nós hoje temos 27 associados, cujos associados têm uma representatividade no setor expressiva. Anualmente, nós fazemos o nosso congresso. Reunimos presidentes, vice-presidentes, diretores, os maiores executivos dessas empresas e promovemos uma ampla discussão sobre o setor, sobre a associação, sobre a estrutura regulatória de uma maneira geral e também, claro, fazemos uma análise de uma projeção do que é esse mercado no futuro. Então, esse ano, especificamente, nós estamos tratando do tema de inovação. O que é que, efetivamente, o nosso setor ele precisa ter em conta para atender esse mercado cada vez mais exigente, numa modelagem cada vez mais sofisticada. Então, esse é o nosso propósito anualmente e nos reunimos para discutir e tratar desses assuntos. Com relação ao cenário atual, qual é o posicionamento da ABOL? Bom, nós estamos passando por um momento no Brasil muito delicado. Poderíamos nos fixar na questão recente da paralisação dos caminhoneiros, mas eu acho que o momento é muito mais amplo, as dificuldades, os enfrentamentos são muito mais amplos do que esse. Eu acho que seria um reduzicionismo tratar do assunto caminhoneiros como sendo o problema do país hoje. Não é. Isso é uma resultante, isso é uma consequência de um processo que vem se arrastando no Brasil de muitos anos. O Brasil não investe em infraestrutura logística. O Brasil não dá atenção à infraestrutura logística como um projeto de Estado, como uma política de Estado, e sim de governo. Termina-se, portanto, utilizando-se essa plataforma de uma maneira política. E isso termina, certamente, reduzindo a importância dessa questão essencial para o desenvolvimento do país. Então, nós estamos atentos ao assunto, efetivamente, como operadores logísticos, nós somos asset light, ou seja, temos muito poucos ativos, e temos nos carreteiros, nas empresas de transporte, nossos grandes parceiros. E estamos, é claro, sempre incentivando para que esse mercado se desenvolva e avance de uma forma estruturada, sustentável. Agora, com relação ao desenvolvimento de todo esse contexto, nós entendemos que é preciso haver no Brasil uma ampla discussão e compreensão para livre iniciativa, para o livre mercado. Quando a gente se depara diante de tabela de frete mínimo e a gente vê toda essa polêmica, essa celeuma, eu gostaria de clamar a todos, não só os caminhoneiros, colegas, amigos caminhoneiros, não só as empresas amigas e parceiras de transporte, aos nossos operadores logísticos de uma maneira mais ampla, para que se abra uma discussão com relação a esse capítulo. O mercado, ele por si só, ele tem a competência, a capacidade e o condão de estabelecer suas métricas. Isso é assim que funciona em qualquer canto do mundo. Então nós estimulamos sempre a livre concorrência, estimulamos o mercado que por si só sabe estabelecer as suas métricas. É claro, muito importante que todos tenhamos uma responsabilidade republicana. Não adianta haver essa assimetria. O mercado ele tem que funcionar de forma estável, equilibrada, onde todos possam, de uma forma competente, responsável, desenvolver a sua atividade e fazer com que o Brasil continue crescendo. Essa é a nossa preocupação, a preocupação de que todos temos que trabalhar em prol do país. É isso que nós precisamos, todos, de uma maneira ampla, estruturada. O Brasil precisa de nós, mas trabalhando de forma unida, coesa, pensando nessa atuação de desenvolvimento estruturado, sustentável e equilibrado, em prol do país. E com relação à Revolução 4.0, a Logística 4.0, como vocês estão enxergando esse cenário? O operador logístico, ele é uma atividade extremamente intensiva de mão de obra e de tecnologia. Isso é algo que precisa ser bem compreendido. O operador logístico, ele é a empresa jurídica capacitada a prestar, mediante um ou mais contratos,
com ativos próprios ou de terceiros, no mínimo 3 atividades: transporte em qualquer modal, armazenagem em qualquer condição física e ou regime fiscal e gestão de estoque. Bom, pela própria taxonomia do operador logístico, já dá para entender a amplitude de nossas ações e a importância da tecnologia. A tecnologia para um operador logístico, senhoras e senhores, é crucial, é fundamental. É preciso que nós estejamos alinhados com todas as tecnologias de vanguarda. A indústria 4.0, o blockchain, o cloud computing e todas as outras informações e todas as outras estruturas e plataformas tecnológicas, porque nosso setor e a nossa atividade, ele está diretamente voltado ao desenvolvimento da atividade industrial, agroindustrial, do comércio, do e-commerce, dos serviços de uma forma ampla. Então, é dizer que tecnologia, desenvolvimento e capacitação de gente, de pessoas, é um foco fundamental, prioritário na nossa atividade. E a questão da multimodalidade também é uma bandeira muito forte aí que a associação está encabeçando. Eu vou responder a sua pergunta unindo 2 pontos. Tá. O que eu me referia inicialmente, certo, de que o país investe pouco e investe mal em infraestrutura logística. Só para vocês terem ideia, o Brasil investe menos de 0,7% do PIB anualmente em infraestrutura logística. Isso é nada. Ele precisaria investir mais de 1,5% durante 20 anos à frente. Tá certo? Somente nesse capítulo, entre 1,5% a 2% do PIB. Tá. Isso significa que, se não há investimento em infraestrutura logística, você inevitavelmente, invariavelmente, você terá uma baixa qualificação dessa plataforma de integração logística. E aí entra na questão da multimodalidade. Para que você faça e atue na gestão da multimodalidade, você tem que ter uma rede e uma malha completamente integrada, ou bem integrada. E aí eu me refiro às ferrovias, de uma forma extensiva. Você tem que ter parques de integração modal, você tem que ter boas rodovias, não só concentradas na região sul-sudeste. Você tem que ter bons portos em todo o litoral, os 8.000 quilômetros de costa brasileira. Você tem que ter hidrovias, ou seja, vias navegáveis interiores, também bem estruturadas e viáveis. Tá certo? Você tem que ter uma malha aeroviária de interior também funcionando. Tá certo? Ou seja, o conceito de multimodalidade, ele perpassa, quer seja pela cabotagem, quer seja pelas rodovias, ferrovias, hidrovias interiores, dutovias. O Brasil é um grande produtor de etanol, tá certo? Então nós temos ainda um potencial de desenvolvimento dutoviário muito grande, tá certo? Então quando a gente se refere à multimodalidade, nós vamos entender que não é só a integração de 2 modais. Quando a gente fala em multimodalidade, é que o país efetivamente tenha dentro dos seus planos de governo uma proposta de desenvolvimento de política de Estado, ainda que capitaneada pelos governos, mas que perpasse governos, ou seja, política de Estado em infraestrutura logística, senhoras e senhores, é política para 50 anos, 100 anos. Eu tenho que olhar o Brasil para daqui a 50, 100 anos. E a tônica do evento teve essa abordagem também? Sempre tem, sempre tem. O olhar de um operador logístico, ele tem que estar preparado, calibrado para levar em consideração desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de gente, o olhar para a questão regulatória e efetivamente estar irmanado dentro de um contexto mais amplo, com outras associações setoriais, para que possamos, de alguma forma, atuar junto aos vários stakeholders e atores públicos para contribuir para o desenvolvimento da multimodalidade. Tá, o Brasil, então, é um cenário muito positivo, que tem tudo para acontecer, vamos dizer, tem um olhar aí rompendo essa barreira cultural, vamos dizer, política. O Brasil, o cenário é muito positivo, porque é um país continental, são 8.000 quilômetros quadrados, 8.000 quilômetros de costa. Consumidor. Nós temos condições hidroviárias interiores espetaculares.
tá certo? Nós temos capacidade. Se você for pegar a nossa geografia, ela é extremamente propícia para o desenvolvimento ferroviário, para a integração viária, tá certo? Então é preciso haver uma mudança de fato, né? Com um olhar plural, multimodal, para que haja essa integração. E saímos da retórica, fala-se muito em multimodalidade, em intermodalidade, mas no cerne do desenvolvimento dos projetos, isso não é levado a cabo. Tá. E há uma interrupção de um governo para outro. Além do que, é muito importante dizer que no Brasil nós temos hoje 9 órgãos dedicados à infraestrutura logística, tá certo? Nós temos o Ministério do Transporte, dentro dele tem o DENIT, que muitas vezes não é aproveitado na sua extensão máxima. Nós temos a Secretaria Especial de Portos, a Secretaria da Aviação Civil, a NTT, a ANTAC, a ANAC, a própria Casa Civil traz para si as definições de logística no país, tá certo? As decisões de logística no país, quer dizer, todos esses órgãos, cada qual cuidando de alguma coisa, muitas vezes da mesma coisa, tá certo? E na maioria das vezes, nós temos que colocar, muitas vezes são dotados de ações políticas, pluralizados e loteados partidariamente. Isso não dá certo, dessa forma não prospera. Nós temos que ter um Ministério do Transporte forte, mesmo que mude de Ministério do Transporte para Ministério de Logística, ou o que seja, mas ele tem que ser forte, ele tem que ser plural. Agora, antes de qualquer coisa, ele tem que ser técnico, profissional. Não pode haver, dentro desses órgãos que eu acabo de me referir, interferência política, porque senão não é um projeto e uma política de Estado, passa a ser de governo. E efetivamente isso não prospera para um país que nós queremos ver crescer acima de 3, 4% de PIB. Eu acho que agora, com esse movimento que está acontecendo no Brasil, o cenário tende a mudar, né? É positivo agora, né? Nesse sentido cultural, acho que... E com relação à inovação, a ABOL, ela tem um comitê, ela está capturando do mercado as startups. Como que ela se relaciona com a inovação? Ela tem 3 pilares estratégicos. Um deles, de jurídico regulatório, o outro, desenvolvimento de capital humano, e o terceiro, de excelência operacional e inovação. Então, nós estamos sempre alinhados e voltados e determinados a trabalhar com a vanguarda. Tá. Nós somos, veja bem, nós temos 27 associados, e dos 27 associados são as empresas mais representativas do país e em atuação no Brasil. Nós temos 40% dos nossos associados são empresas estrangeiras, e cujas empresas lá fora, elas bebem de fontes muito atuais. E em verdade, vamos ser muito diretos, não existe mais o hiato da fronteira tecnológica. Não. O que está acontecendo exatamente agora na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Bélgica e Finlândia, nós temos acesso imediatamente. Se eu lhe pedir licença e pegar meu smartphone, eu vou lhe trazer o que está acontecendo em tempo real em qualquer canto do mundo. Tá certo? Então, de fato, estamos preocupados com isso, e estamos. De fato, levarmos isso em consideração, e levamos. E aliar isso a um fator fundamental. Gente, não se desenvolve tecnologia se você não tiver gente de primeira qualidade, treinada, respeitada e inserida num contexto de desenvolvimento. Não importa onde, aqui ou ali. Se você tiver gente de primeira qualidade, treinada, integrada, comprometida, responsavelmente engajada no processo, tá certo? Você vai ter aí sim a melhor da tecnologia sendo apropriada e melhor explorada. Bom, então eu agradeço imensamente a entrevista. Estou colocando à disposição a Cargo News Lab, que é um ambiente, né, uma aceleradora, justamente para fazer essa facilitação do ambiente aí de conexões, de redes, de colaboração, de inovação, trazendo aí o que há de mais avançado, principalmente na logística 4.0, nosso radar. Então a gente criou esse ambiente justamente para facilitar a aceleração desses processos. Se me permite, para fechar, sim, senhor. Como um cidadão apaixonado pelo país que vivo, nós estamos, senhoras e senhores, diante de um processo eleitoral amplo. É um grande momento, é um grande instante que temos para sabermos escolher bem o nosso candidato, a nossa candidata, os nossos deputados, os nossos senadores. Porque
vamos questioná-los se eles estão comprometidos de fato com o desenvolvimento sustentável do país. Logística, infraestrutura, no passado, talvez as pessoas não tivessem conhecimento do que é. Não é possível que hoje o Brasil não entenda a importância da logística integrada de logística, né? A visão integrada de logística. Não é possível. Está aí o medicamento que chega à farmácia, que chega aos hospitais, o vestuário que chega ao shopping, às lojas, é o alimento que chega nos supermercados, nas mercearias e nas mesas, tá certo? Quer dizer, é o direito de ir e vir que está sendo posto em jogo. Não por questões efetivamente políticas, não é isso que eu quero me referir. Estou me referindo à logística que viabiliza tudo isso. Então é um momento, senhoras e senhores, cidadãos, de levarmos esse assunto muito a sério, assim como a gente leva a saúde, assim como a gente leva saneamento, assim como a gente leva educação, assim como a gente leva a segurança, né? A logística, ela é de fato o cerne do desenvolvimento do país. Eis um momento fundamental para que a gente possa levar isso em consideração, tá certo? Então, sucesso e sorte para todos nós. Muito bom.